Mortalmente Perigosa é um filme de 1950, dirigido por Joseph H. Lewis e estrelado por Peggy Cummings, John Dahl, Barry Kroger e Maurice Karnofsky. Bart Ster é um ex-militar com uma fixação por armas desde a infância. Ele encontra sua igual na pistoleira Annie Starr e acaba indo trabalhar em um circo. Depois de irritar o dono do circo que tem interesse em Starr, ambos são demitidos. Logo, por influência de Starr, eles embarcam em uma onda de crimes para conseguir dinheiro. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 233 da lista. Primeiro filme aí de 1950 que a gente tem. E inclusive eu já quero começar falando que pra quem tem o livro, pelo menos se tiver igual ao meu, esse filme tá marcado com 1949. Mas a internet me diz que ele estreou dia 20 de janeiro de 1950. Então já é 50. Pelo menos essa é a informação que eu encontro. Eu não fui atrás de mais detalhes pra saber se por algum motivo em 49 ele estreou em algum outro lugar diferente, alguma exibição privada, sei lá. E aí o livro talvez esteja contando isso, mas eu tô seguindo aí as informações que eu encontro no Letterboxd e o resto da internet parece concordar com isso, mas no meu livro, pelo menos, tá com 1949. Enfim, o último vídeo foi o Top 10 de 1940, né? Espero que vocês tenham gostado daquele. E aí agora a gente vai começar aí a leva de 1950, que quando a gente chegar no final dela, eu vou fazer mais um Top 10. Mas enfim, voltando aqui pra esse filme. A sinopse meio que fala realmente do que se trata o filme. Eu tenho um problema com essa sinopse, que na verdade é um problema que eu tenho com o filme também. Então, não sei. Mas realmente, a história é essa, né? Esse cara que começa com ele criança. É até bem interessante a cena de abertura do filme, assim, porque é ele criança e ele tá olhando uma vitrine de loja e uma arma exposta, umas pistolas expostas e tal. Ele quebra a vitrine pra roubar a pistola. Só que aí ele sai correndo, tropeça, cai no chão, a arma voa e aí alguém tava ali e viu. E aí ele vai preso e corta pra uma espécie de julgamento ali. Acho que... Uma espécie não, né? Acho que chega a contar como um julgamento, mas em que ele, como criança, tá sendo julgado ali se ele deve ir pra um reformatório ou não. Ele acaba indo, ele acaba sendo enviado. O filme corta pra ele já adulto. Então, na verdade, a gente começa com ele criança, vendo que ele é esse menino obcecado por armas. E a introdução do filme é bem interessante porque ela é toda... Eu acho que ela é muito idealizada pra construir pra gente o personagem do Bart. Porque o personagem dele é inteirinho construído nesse começo do filme, nesse julgamento. Porque a gente tem a irmã dele falando a opinião dela sobre ele, a professora, outras pessoas da vida dele falando opiniões sobre eles, amigos, né, outras crianças que são amigos dele falando sobre ele e falando muito sobre como ele tem essa coisa com armas, mas na verdade ele nunca machucaria ninguém, ele nunca atiraria em ninguém. Os amigos falam sobre como uma vez eles estavam caçando e ele não quis atirar nem assim. E ele é muito bom atirando, ele tem uma mira incrível. Ele não quis atirar nem é um leão da montanha, eu acho que eles encontram. Quando eles estão, tipo, eles não estão... Bom, eles estão meio caçando, meio acampando, sei lá, meio passeando no mato ali, que é meio que perto de onde eles moram. E aí eles veem um leão da montanha e aí fica atira, mas o menino não quer atirar. E aí a irmã dele conta que isso acontece porque quando ele era criança, mais criança ainda, ele ganhou uma arma dessas de chumbinho. E aí ele atirou num pintinho e o pintinho morreu. E aí ele ficou muito triste com isso. E que desde então ele gosta muito de armas e de atirar e tal, mas que ele não quer atirar em nada vivo. Então esse começo constrói toda a personalidade dele pra daí pular pra ele voltando do exército pra casa, e aí já adulto, né, obviamente, e reencontrando os amigos, né, todo mundo adulto, a irmã e tudo mais, e aí ele vai junto com os amigos pra esse, tipo uma feira, né, que tava acontecendo, e aí tem esse circo ali, onde ele vê essa pistoleira, que ela faz números, né, ela é pistoleira, ela se veste meio bem faroeste, assim, mas é uma fantasia, né, e ela faz truques ali com pistola, porque a mira dela é muito boa e tal. E aí tem um pedaço do número que é, se alguém na plateia quiser desafiá-la e tal, não sei o que, e aí insistem pra ele ir, ele desafia, e ele é muito bom nisso, e ele acaba sendo melhor do que ela. E aí tanto ele fica interessado por ela, quanto ela fica interessada por ele, por esse, sei lá, amor compartilhado por armas, sei lá. E aí é isso, né, daí ele vai trabalhar no circo também, mas nem mostra ele trabalhando no circo, na verdade, meio que pula assim já pra ele sendo demitido e fugindo junto com ela. E ela começa a falar pra ele sobre como eles estão desempregados e tudo mais, e ela é uma pessoa de gostos caros, e que ela gosta de coisa cara, e que ela quer ter dinheiro, e que se eles são tão bons nisso, eles deviam começar a usar essa habilidade que eles têm com armas pra roubar. Ela convence ele total, assim, ele muito apaixonadinho, meio que, não quero, não é o que eu gosto de fazer,
Ah, mas então tá. Então vamos. E ele é muito facilmente convencido, sinceramente. E aí é isso, né? E aí é uma grande onda de crimes. Eu não vou falar sobre como é que termina o filme. Mas é meio que essa trama. Eles vão assaltando coisas por aí pra ganhar dinheiro, que eles na verdade nunca conseguem ganhar muito, eles estão sempre sem dinheiro. Sendo bem sincero, não mostra muito com o que ela gasta tanto dinheiro assim. Tem uma outra cena, poucas eu acho, mas eles estão sempre sem dinheiro. Enfim, o roteiro foi escrito por um roteirista chamado Dalton Trumbo, que teve que usar um pseudônimo porque ele estava numa lista aí de Hollywood de suspeitos comunistas, suspeitos de serem comunistas, e aí ele usa um pseudônimo no filme. Foi escrito por ele junto com outro cara chamado McKinley Cantor, que tinha escrito uma história, um conto pro jornal, e aí ele adaptou esse conto que ele escreveu pro jornal, ele adaptou pro roteiro do filme, sendo que o Dalton Trumbo aparentemente mudou muita coisa. Então parece que a versão final do roteiro é mais do Dalton Trumbo, enquanto a versão inicial é do Cantor, com base num conto que ele próprio tinha escrito e tinha publicado. O filme não fez muito sucesso com a crítica, e eu sei que a essa altura eu já estaria falando outras curiosidades, mas eu achei muito estranho que eu não encontrei quase informação nenhuma sobre esse filme. Assim, de curiosidades, né, que eu sempre trago aqui pro roteiro. Eu não encontrei muita coisa. Eu me surpreendi um pouco, porque eu esperava que esse fosse ter mais coisas sobre esse filme, mas eu não encontrei muita coisa. Eu, inclusive, não consegui descobrir se ele foi sucesso de público. Eu fico achando que não. Pelo jeito como tá dito ali, eu fico achando que não. Mas eu não encontro nenhuma informação sobre a reação do público. Eu só encontro que a crítica não gostou muito. Até teve crítico que falou bem, ninguém gostou muito. Teve crítico que achou ok. A maioria dos críticos achou o filme bem ruinzinho. E eu, assistindo, meio que acho que sei por que esse filme tá na lista. Mas vamos ver o que o livro fala pra saber com as palavras aí do próprio, antes de eu elaborar mais. O livro começa dizendo que esse filme é uma espécie de caso de teste em debates contemporâneos sobre o significado do controverso termo filme noir. O que eu acho engraçado, porque é um filme que realmente não, em nenhum momento pra mim passou a sensação de ser um filme noir. É um filme de crime, que eu acho que é um outro gênero. É um gênero que existia muito antes do filme noir. Os filmes de bandido é tipo um filme de gangster. Eles não são gangster, mas eu acho que é um filme no estilo dos filmes assim, sabe? Então, eu não sei, eu não acho que ele em nada é filme noir. Fala sobre o filme ser livremente baseado na história de Bonnie e Clyde, que, né, foram ladrões aí muito famosos nos anos 30. A internet não me disse isso. Eu entendo, faz sentido, né, ser um casal e tal. Mas eu não sei até onde essa semelhança vai, essa inspiração vai. Talvez seja só a ideia de que é um casal roubando mesmo e não vá mais longe. A internet não tinha me falado nada sobre o assunto, então não deve ir muito longe, não. O livro também não elabora, só fala que é livremente baseado neles dois. O livro compara ele com 4 outros filmes que não estão na lista, então não posso falar nada sobre, não sei nem exatamente que filmes são, mas aí fala sobre ele ter um elemento do filme noir que seria a coisa do homem marginalizado, o andarilho e tal. Mas eu não acho que essa é a situação dele, porque ele volta do exército pra ficar com a irmã e imediatamente conhece a Annie Starr e sai por aí com ela logo fazendo os roubos. A gente não tem a ideia de que ele é uma pessoa vagando sem rumo, qualquer coisa do tipo. Não tem. E aí essa parte ele compara com O Destino Bate à Porta, que a gente viu aqui, e com Curva do Destino, que a gente também viu aqui. E ambos, quer dizer, o Destino Bate à Porta é um cara que é realmente um andarilho e tá tipo procurando emprego por aí, onde ele conseguir encontrar, e aí de repente ele vai ficar um tempo e ir pra outro lugar, só que ele acaba se apaixonando pela mulher e fica, mas tem realmente a ideia do andarilho desempregado e tal. E o Curva do Destino é um cara que, tipo, ele tá sem dinheiro, mas assim, ele tinha um emprego totalmente estável, que ele abandonou pra ir atrás da esposa que se mudou pra Hollywood. Eu acho que esses dois filmes já são histórias muito diferentes, porque ele cita esses dois como exemplos de o homem marginal e desenraizado. Só que assim, um cara na verdade era super estável e meio maluco por ciúme da mulher, porque no fim é um pouco saudade, mas eu acho que muito ciúme, porque tipo, o que ela tá fazendo lá sem mim, tão longe, precisa ir atrás dela, e ele larga tudo que ele tem pra isso, que é o Curva do Destino, né? O outro realmente é um andarilho ali, a gente não sabe muito sobre o passado dele, não sabe como que ele chegou naquela situação, mas eu não acho que nenhum dos dois bate com esse aqui, porque de novo, pra mim, é um cara que ele acabou de voltar do exército, ele não teve ainda a oportunidade de procurar nada, sabe? Então, eu não sei, eu não enxergo essa
semelhança, não, nesse personagem masculino. E ele termina falando sobre como esse é um filme B com diversos méritos técnicos aí, que são o que levou o filme a ter aí um status que ele tem hoje. O que, como eu falei, assistindo o filme eu meio que enxerguei o porquê que ele tá na lista, o porquê da relevância do filme. Eu acho que vendo o filme foi fácil de sacar, assim, é por isso. Principalmente as cenas no carro. Eu acho que as cenas no carro é uma estética muito específica, que com certeza eu já vi diversas vezes em filmes de depois desse, sabe? Como referência em outros filmes. É o jeito como é feita as cenas em que eles estão no carro, com a câmera atrás deles, mostrando eles só de costas, e o que o carro tá fazendo, né? Pra onde o carro tá indo na frente. E eles ficam ali interagindo, conversando, mas sempre olhando pra longe da gente. E eu acho que essa estética, pra mim, já de algum jeito define a relevância desse filme hoje, sabe? Eu acho que tem outras cenas interessantes. Eu acho que a fotografia do filme é muito interessante, no geral. Né? Essa fotografia realmente... É confuso porque a gente usa fotografia, geralmente, pra falar sobre duas coisas, né? Que é pra falar sobre cenas muito bonitas. Seja bonitas pelo que tá sendo mostrado, ou seja bonitas porque o enquadramento é bonito, parece uma foto, né? É uma coisa que se fala, se elogia em fotografia no conceito de cinema. E outra coisa é ângulos de câmera interessantes. Ambos são fotografia e eu acho que na prática são coisas muito diferentes, né? Mas eu acho que ambos partem da mesma coisa. E eu acho que esse filme tem ângulos de câmera muito interessantes. O carro não é o único, mas eu acho que o do carro é o mais marcante. Ele aparece algumas vezes no filme, essa estética do carro com eles vistos de trás. E eu acho que a gente, muito mais frequentemente, quando vê uma cena de pessoas dirigindo, a gente tem a câmera como se estivesse no painel mostrando as pessoas. E essa ideia de inverter e mostrar de trás e mostrar pra onde eles estão indo é interessante. A cena principal disso, que é quando eles estão indo roubar um banco, aparentemente foi essencialmente improvisada. Eles obviamente não estavam de verdade num carro na rua, né? Eles estão num carro ali cenográfico, né? Montado com uma câmera e tudo mais. É um carro de verdade, né? Mas é um carro cenográfico parado. E é um telão passando na frente deles, obviamente, era assim que sempre era feito. E não é diferente nesse filme. Mas aí aparentemente parece que a conversa entre eles enquanto o carro tá andando e o telão tá acontecendo ali foi improvisada, não foi roteirizada. Sinceramente, eu não acho que ficou uma cena ótima em termos de roteiro, de como que ficou em si a interação entre eles dois, sabe? Eu não acho que ficou uma cena ótima. Eu acho que talvez justamente por não ser roteirizado, eles não falam nada muito interessante, sabe? É muito um outro comentário meio besta e vira aqui à esquerda, vira pra lá, sabe? Eu acho que a cena ficou visualmente legal, eu gosto dela visualmente, mas eu acho que o diálogo que acontece nessa cena ficou muito besta, e eu acho que ela teria sido melhor se ela fosse roteirizada, sinceramente. Eu acho que você poderia pensar em algo interessante pra ser falado ali, quando só eles olhando um telão e pensando, o que eu vou falar agora, sabe? Não funciona muito. Como eu falei, tem outros ângulos de câmera interessantes, mas eu acho que esse do carro realmente aparece mais de uma vez e é bem marcante do filme. E eu acho que é isso, é uma coisa que eu não vou dizer que esse filme foi o primeiro a fazer, porque provavelmente não foi. A verdade é que provavelmente esse não foi o primeiro filme a fazer isso. Pode ser que a gente já tenha visto isso, inclusive, em algum outro filme aqui, e eu não vou lembrar especificamente, porque eu acho que a coisa é que esse usa de um jeito marcante, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito, né? Nem tudo é o primeiro a fazer. Eu frequentemente critico nesse canal, principalmente lá quando eu tô falando de filme muito antigo, né? Porque, obviamente, quanto mais antigo, mais espaço pra se fazer uma coisa pela primeira vez tinha. Mas eu acho muito ruim quando as pessoas falam tanto sobre, tipo, esse foi o primeiro a fazer tal coisa, esse é o primeiro filme com tal coisa, esse é o primeiro com não sei o quê. E frequentemente não é. É muito comum não ser. É muito comum um filme que é muito famoso, como o primeiro tal coisa ou o primeiro a fazer tal coisa, não ser de verdade o primeiro. Talvez ele tenha feito melhor do que o primeiro. Afinal de contas, quando você faz primeiro, você não tem base de referência. Você tá testando uma coisa pra ver no que dá, né? Quando você faz segundo, você já viu alguém fazer e você pensa, fizeram tal coisa, mas como que eu posso melhorar aquilo pra ficar mais interessante? Ou, boa ideia, mas talvez se a gente elaborar essa ideia fique melhor ainda. E eu acho que não é exatamente isso que eu tô falando, não é exatamente um problema dos filmes em si que recebem esse
sei lá, título de primeiro alguma coisa, o problema é o título que é dado pra eles. E aí, se foi a própria pessoa que fez o filme que se deu o título, aí sim vira um grande problema. Mas se for só o povo é que tá errado nessa história. E eu acho que você pode falar, tipo, nossa, esse é o primeiro filme que fez tal coisa de um jeito que foi marcante, sabe? E isso, obviamente, vai ser discutível, porque aí o primeiro a fazer algo sempre vai ser o primeiro. E, né? E se for um algo factual, sei lá, tipo, o primeiro filme colorido que existe é o primeiro filme colorido que existe, não é discutível, né? O primeiro filme colorido bom, ou o primeiro filme colorido a realmente chamar a atenção por ser colorido, pra usar um exemplo bem óbvio, né? Uma coisa que não é discutível. Mas o primeiro filme a usar bem a coisa de ser colorido, a ser marcante pelas cores, aí é discutível, mas é algo relevante, né? Algo interessante. E aí, tudo isso pra voltar aqui e dizer que eu acho que essa coisa do ângulo da câmera no carro é muito marcante nesse filme. Com certeza é uma coisa que foi referência até hoje para outros filmes usarem. Ao mesmo tempo que hoje parece estranho, né? Eu acho que é uma visão que hoje em dia ela parece pouco natural. Ela é montada demais, sabe? De um jeito que eu acho que hoje em dia claramente remete a uma coisa um pouco estranha, mas ainda assim interessante e com certeza é muito feita. E eu acho que esse é o maior mérito do filme, assim, de verdade. É uma fotografia muito boa, com esse traço marcante, mas outras fotografias também muito boas. O jeito como dá um close na cara das pessoas, os ângulos que escolhe mostrar as coisas acontecendo, eu acho que são no geral muito bons. A história, eu achei bem besta. Eu acho que é muito idiota o quanto o filme quer pintar a Annie como se fosse a única vilã do filme, a única pessoa má no filme, enquanto o menino obcecado por armas, e bom, depois um adulto obcecado por armas, ele tá fazendo tudo também, sabe? E tipo, aí ela convenceu ele, assim, ele não precisou de muito convencimento não, sabe? E o filme acaba, ao mesmo tempo que passando uma mensagem de talvez ser contra armas, porque as pessoas que gostam de armas no filme todas acabam cometendo crime e indo pra um lado ruim, o filme ao mesmo tempo fica também querendo perdoar muito o Bart, porque tipo, ele gosta de armas, mas ele não quer ferir ninguém, ele só gosta de ter uma pistola na mão, sei lá. Assim, a gente sabe como que isso funciona, pelo menos eu quero acreditar que as pessoas dentro desse canal sabem como que isso funciona na vida real, sabe? Não dá, sabe? Não dá. Então eu acho que é um filme. E bom, essa parte eu entendo que lá na época, nos Estados Unidos já é um raciocínio muito diferente do que a gente vai ter aqui. Naquela época, então, eu acho que é um raciocínio ainda mais diferente ainda. Mas não sei, é uma trama que eu não consegui gostar de assistir, sabe? E, de novo, essa ideia de o filme mostra o Bart como muito inocente o tempo todo. Como muito tipo, ai, que droga que ele conheceu essa mulher que levou ele pro mau caminho, sabe? O filme o tempo todo quer te convencer disso. E eu sinto que a Peggy Cummings ser o primeiro nome no elenco é um jeito de reforçar isso. Só que eu, assistindo o filme, eu acho que ela é mais marcante porque o filme quer jogar a culpa nela o tempo inteiro, mas a história sendo contada ainda é a história dele, sabe? A história sendo contada não é a dela, é a história dele. Se você pegar, eu acredito plenamente que se você pegar o roteiro e ler, vamos imaginar aí uma versão hipotética deste filme como texto apenas. O protagonista é ele, sabe? O protagonista no roteiro é ele. Ela é o agente que conduz ele a fazer coisas. Mas tudo é muito do ponto de vista dele, tudo é ele fazendo. É a irmã dele que tá preocupada, são os amigos dele que estão preocupados. É ele que a gente sabe que desde criança tinha uma relação com armas. É ele que conhece ela, se apaixona por ela, e porque se apaixona por ela acaba indo parar numa vida de crimes. Quando ela já era criminosa antes, tipo, a gente não tá acompanhando a história dela, a gente tá acompanhando a história dele. Então, apesar de se falar muito mais nela, principalmente na atriz, na Peggy Cummings, mais do que na personagem, assim, se fala muito da Peggy, ela é o primeiro nome no elenco, mas a história do filme é a história dele. E eu acho que a história dele é uma história de um sujeito que tudo... porque ele tá afim dessa mulher que ele encontrou, tudo que ela quer, ele fala, tá bom, vai, vamos. Aí não quero fazer, mas faz, sabe? O que faz dele um personagem, assim, ridículo, patético, imbecil, idiota. Que o filme, em diversos momentos, quer me mostrar como vítima e dizer que... Já falei isso, né? Mas dizer que olha como ele tava seguindo um caminho legal na vida, mas aí ele encontrou essa mulher horrível e aí, putz, a vida dele desandou, ele virou um criminoso.
Agora ele tá sendo procurado pela polícia. Sabe lá onde ele vai parar com isso, sabe? Tudo por culpa dela. Eu acho que o filme tenta passar a mensagem desse jeito, que é uma coisa que eu não gosto, sabe? Eu acho que é tirar a responsabilidade do cara por tudo que ele tá fazendo. E isso é um problema que a gente hoje na sociedade vê acontecendo com muita frequência, com consequências inevitavelmente desastrosas, sabe? E eu acho que esse filme defende isso. Então, por esse ponto de vista, eu acho que é um filme que envelheceu muito mal. A história contada no filme envelheceu muito mal. E, no fim, eu gostei de assistir. Eu acho que eu já tô me enrolando muito, né? Mas eu gostei de assistir o filme. Mas eu acho que o valor dele hoje é puramente visual. Puramente visual. Eu acho que a história contada envelheceu muito mal. Muito mal. Os atores estão ok, assim. Eu acho que os personagens não são muito bons. Eu acho que os atores estão bem, mas os personagens, pra mim, não são muito bons. E isso, eu acho que tem a ver com o tanto que eu não gosto da história. Mas é isso. Eu acho a história muito ruim. Mas visualmente, eu até entendo o valor do filme hoje. Eu não sei se eu consideraria ele um filme pra se ver antes de morrer. Mas eu acho que é um filme que é interessante pra você ver e pensar, nossa, então essa coisa que eu vejo ser referenciada em vários filmes tiraram daqui, sabe? O que eu acho que vai um pouco além da coisa do carro que eu fico falando o tempo todo, é porque essa é muito marcante pra mim. Mas eu acho que um pouco da história também, dessa pessoa que é levada na vida de crime, é convencida a roubar e tal, eu acho que acaba sendo um clichê também de roteiro que a gente vai ver aí diversas vezes no futuro, que de repente começou aqui. Eu não lembro de ter visto nenhum filme... A gente já viu filmes de pessoas que acabam entrando pro mundo do crime, mas eu acho que nunca desse jeito, sempre num jeito meio diferente. Então eu entendo o quanto esse filme influenciou coisas que são feitas até hoje, mas eu acho que ele... E aí por isso entendo o interesse em assistir. Mas eu acho que ele envelheceu muito mal de um jeito que é um pouco perturbador, assim, eu diria, hoje em dia, sabe? Enfim, você já viu esse filme? Deixa aí nos comentários o que você achou, ou o que você acha do que eu falei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!